que vamos trazer do estudo de César Grafietti sobre as dívidas dos clubes. É muito importante que o torcedor fique atento a esses números e a gente começa aqui com esses detalhes na tela que você já está vendo. Série A ampliada. O Atlético Mineiro segue sendo a maior dívida do Brasil, com um número que cresceu 14% em 2022. As dívidas do Corinthians apresentam crescimento e seguem sem solução aparente. A maior parte das dívidas do Atlético Paranaense são com o Banco de Fomento do Paraná e estão associadas à construção da Arena da Baixada. Há uma série de discussões da Justiça sobre ela e o clube aparentemente tem sido vencedor. Frisa aqui o relatório. Aguardamos a solução para ajustar o número à realidade. Aí outro detalhe importante, os números das SAFs de Botafogo, Cruzeiro e Vasco são a soma entre suas dívidas e as dívidas das associações. Ou seja, o que deve a SAF, que é o futebol, e o que deve o clube original, o clube social, enfim. Então, está tudo somado aí. E outro detalhe sobre o Coritiba, as dívidas do Coxa foram reduzidas por conta do processo de recuperação judicial ao qual o clube passou. Então você tem aqui, ó, as dívidas que variaram. Atlético Mineiro, mais endividado. A dívida subiu ano passado, gente, 183 milhões, 14%. O Corinthians também subiu, 66 milhões, 7%. Cruzeiro, 77 milhões, 11%. O Vasco subiu 5 milhões, 1%. São Paulo, 66 milhões, 10%. Botafogo, 149 milhões, 32%. Fluminense, a dívida subiu 110 milhões, 22%. Inter subiu 27 milhões, 5%. Atlético Paranaense subiu 151 milhões, 34%. O Bragantino subiu 195 milhões, 59%. O Santos subiu 35 milhões, 8%. Palmeiras subiu 13 milhões, 3%. É pouco para o Palmeiras, não se preocupe, palmeirense. Grêmio subiu 94 milhões. Olha como a Série B foi complicada para o Grêmio. 40% aumentou a dívida gremista, gente. Flamengo caiu a dívida, 123 milhões, 27%. Flamengo reduziu a sua dívida em mais de um quarto. O Bahia, a dívida subiu em 100 milhões, 57%. Coritiba, nesse cenário da recuperação judicial, caiu em 37 milhões, 16%. A América cresceu 32 milhões, 31%. O Avaí caiu 23 milhões, 24%. Fortaleza subiu 18 milhões, 42%. É um percentual elevado, mas o número absoluto não é assustador. Ceará subiu 6 milhões, 13%. Juventude, 5 milhões de queda, 16%. Goiás, 20 milhões de redução da dívida, 46%. Atlético Goianiense subiu 5 milhões, 68%, foi rebaixado. E o Cuiabá tem uma dívida ridícula de apenas 3 milhões, ela caiu 9 milhões, 77% de redução. E praticamente não tem dívida o time matogrossense. Agora uma tela que é extremamente importante. A alavancagem, que é a relação entre dívida líquida e receitas totais. Clubes com nível de endividamento preocupante, exceto o Atlético Paranaense, conforme já explicado anteriormente, e o Bragantino, cujo credor é o controlador, que é a Red Bull, que é a dona. Então o Bragantino deve para ele mesmo, né? Clubes que precisam ter atenção com o tamanho das dívidas, ressalta o relatório. Coritiba endereçou ajuste. São Paulo e Corinthians apresentam redução, mais suportados por aumento de receitas do ano passado, que pode não ser sustentável. Ou seja, pode ser que esses dois grandes clubes de São Paulo não consigam manter essas receitas tão elevadas, ressalta o relatório. Há anos o César Grafietti, e ele frisa aqui esses percentuais nesse estudo em parceria com a Outfield e a Galápagos Capital, ele sempre fala, o teto é 1,35, ou seja, se você arrecada 100 milhões, você pode dever 135 milhões. A dívida não pode passar de 1,35 do que você arrecada. Esse é o limite do razoável, certo? Então, o problema não é dever, o problema é você dever várias vezes aquilo que você arrecada, que é o caso do Cruzeiro, que viu crescer de 2021 para 2022 a sua dívida. Você vai vendo na tela os percentuais. O Vasco também cresceu, o Botafogo, o Atlético Mineiro, o Bahia, o Atlético Paranaense teve um pequeno crescimento, o Fluminense também cresceu, o Bragantino cresceu, o Santos cresceu, o Inter manteve, o Corinthians reduziu, mas ainda está acima do 1,35, que tem um detalhe. O Corinthians tem um estádio ainda, que é outro CNPJ, que é a dívida do clube apenas, gente. Então, juntando com o estádio, o cenário é bem mais preocupante do Corinthians. Coritiba reduziu na situação que já explicamos. O Grêmio teve um crescimento significativo também. O rebaixamento fez muito mal às finanças tricolores. O São Paulo conseguiu reduzir, desceu ali para uma margem mais segura, mas a questão é manter o faturamento e continuar nessa política, até acelerar, quem sabe, para reduzir suas dívidas e entrar no outro patamar. O América Mineiro teve uma queda pequena, mas está ali na margem tranquila. A mesma coisa o Avaí, que caiu bastante a sua dívida, né? Era de 3,8, foi para 0,8 daquilo que arrecada, foi rebaixado, inclusive, o Avaí. Aí o Palmeiras cresceu um pouquinho para 0,6, mas super tranquilo, nada demais. Ceará também 0,4, Juventude. E o Flamengo, que é o time de maior arrecadação do Brasil, reduziu de 0,4 para 0,3. Ou seja, o Flamengo deve 0,3 daquilo que arrecada. É uma dívida muito pequena para quem tem o maior volume de dinheiro entrando. Como é o caso do Palmeiras também, num número que não é tão favorável, mas é muito bom também. Porque o Flamengo fatura ainda mais que o Palmeiras, né? Então o Flamengo fatura lá mais de 1 bilhão
E o Flamengo tem uma dívida que é muito pequena em relação a esse faturamento. O Fortaleza, o Goiás, o Atlético Goianiense, todos reduzindo, né? O Atlético manteve e o Cuiabá praticamente zerou a sua relação dívida-receita. E agora vem outro número que é muito importante e até um tanto quanto assustador para o torcedor. O relatório, ele traz esse exercício, tá, que teve o intuito de avaliar a alavancagem, né, considerando a receita anual média dos últimos 4 anos, pegaram a média de arrecadação dos 4 últimos anos, né, e em cima disso, o que eles fizeram? Eles calcularam quantos anos seriam necessários para, retirando 20% do arrecadado, arrecadou 100 milhões, tira 20 milhões para pagar a dívida. Arrecadou 1 bilhão, tira 200 milhões para pagar a dívida. 20% você tira para pagar a sua dívida. Então, na média dos 4 últimos anos, tirando 20% para ir amortecendo a dívida, em quantos anos cada clube conseguiria zerá-la? Isso não é preciso zerar a dívida, você tem que ter uma dívida, como eu já mostrei antes, da tela anterior, controlada, que não passe 1,35, uma dívida que você consiga pagar, consiga administrar bem. Tá? Mas, apenas a título de ilustração e para entender o tamanho do buraco de cada clube, quanto tempo levaria, tirando 20% do que arrecadou em média dos 4 últimos anos, cada clube para poder zerar a sua dívida? Né? Vamos lá. Atlético Mineiro precisaria de praticamente 21 anos, você está vendo aí. O Cruzeiro, 2 décadas. O Botafogo, quase 19 anos. O Vasco, mais de 17 anos. Bragantino, 12 anos. Fluminense, mais de 10 anos. O Corinthians, quase 10 anos, fora o estádio. O Atlético Paranaense, quase 9 anos. O Coritiba também, quase 9 anos. O Bahia, mais de 8 anos. O América, mais de 7 anos, quase 8. O Inter, mais de 7 anos. O São Paulo, 7 anos praticamente. É interessante isso. O São Paulo, que tem um poder de arrecadação muito grande, ele em 7 anos poderia zerar a dívida. Isso significa que se ele tirasse 20% que arrecadou em média para pagar as dívidas, o São Paulo conseguiria, de repente, em 4, 5 anos, ter uma dívida muito mais controlada. Não precisaria zerar, mas estaria a dívida controlada. Se conseguisse tirar mais de 20%, ainda 30%, 35%, nossa, seriam anos de sacrifício e anos muito mais seguros no futuro, né? O Santos tem um número igual ao do São Paulo, o Avaí 6 anos praticamente para pagar, o Grêmio quase 4, o Palmeiras em 3 anos zeraria a dívida, o Juventude em pouco mais de 2 anos, o Ceará também, o Fortaleza em menos de 2 anos zeraria a sua dívida, o Flamengo também em pouco mais de 1 ano e meio zeraria a sua dívida se assim desejasse, o Goiás em 1,2 e o Atlético Goianiense em menos de 1 ano e o Cuiabá praticamente não tem dívida nenhuma. Então são números que mostram a diferença de cada clube dentro da sua realidade, isso é muito importante. Não adianta olhar o número da dívida absoluta. Ah, a dívida do Juventude é de tanto, do Flamengo é muito maior. Mas o Flamengo fatura várias vezes o que fatura o Juventude, para citar apenas um exemplo. O Palmeiras comparado com o Avaí, clubes que foram rebaixados no ano passado. Não dá para comparar por simplesmente. Essa relação dívida-receita é muito importante. E esse estudo voltará a ser abordado aqui no nosso canal. Esse é um primeiro vídeo que a gente faz mostrando esses números, que são muito importantes, que mostram como você, torcedor, tem que ficar atento a esse assunto. Eu sei que é meio árido, nem todo mundo gosta, muitos acham chato, mas é importante prestar atenção. É um processo de educação do torcedor, educação financeira, para que ele possa questionar o dirigente. Não caia nessa conversa fiada. Ah, vamos contratar, vamos fazer acontecer, tem que trazer, depois a torcida paga. Isso é bobagem. Isso é uma conversa lá da década de 60, 70. Isso não funciona mais. É preciso gestão, é preciso responsabilidade. Organizado, os clubes conseguem fazer coisas interessantes. Tanto que você vê, por exemplo, Fortaleza, para ficar aí um exemplo, sendo competitivo, com dívida controlada, atraindo jogadores que jogam em centros considerados mais desenvolvidos e com mais grana circulando do que o estado do Ceará, virando um bom mercado para atletas de bom nível, com um bom técnico que não quer ir embora de lá, continua por lá, um técnico estrangeiro, e segue sendo competitivo, disputando competições internacionais. Então é possível para todo mundo melhorar o seu patamar, desde que haja uma boa gestão.